Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos uma mensagem muito interessante e ainda estamos aqui na escola missionária, junto aqui com o nosso querido irmão Bruno da Montanha. Olá pessoal, tudo E, bem? ok, podemos dizer que temos uma edição especial hoje. Estaremos falando de um tema muito importante para os nossos dias, né? Nós sabemos que o tempo em que estamos vivendo requer de nós uma melhor preparação e também, principalmente, a compreensão da vontade de Deus em nossas vidas. Então, para nós entrarmos com o nosso estudo de hoje, gostaria de convidá-los para fazermos uma breve oração e pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Nosso irmão Bruno vai orar conosco. Oremos então. Senhor nosso Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, pedimos aqui, Senhor, que não só nós agora nesse momento, mas os ouvintes também que estão vendo e ouvindo, né, os telespectadores todos, juntamente conosco, Senhor, estejam em espírito, em verdade, e compreendendo as palavras que o Senhor tem na Escritura para nos instruir. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, depois de ouvirmos a oração, pedimos a bênção do nosso bom Deus. Eu gostaria de refletir com todos vocês uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 24. Nós sabemos que Jesus deixou várias instruções no livro de Mateus 24 relacionadas aos últimos dias. E Jesus faz menção de algo bem interessante que nós acreditamos ser, principalmente nos nossos dias agora, algo de suma importância que talvez até já devíamos ter atendido há anos, porque esta mensagem já chegou à Igreja de Deus. E não só, né? Pessoas do mundo, inclusive, estão compreendendo que há uma grande necessidade para isso. Já devíamos ter feito há anos. No verso 15, Jesus, no livro de Mateus 24, ele diz: Quando pós virdes a abominação da desolação, de que falara o profeta Daniel, posto no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nós entendemos nessa declaração que Jesus ele faz um apelo interessante sobre a importância das pessoas viverem em lugares retirados. Sim, vamos falar um pouco sobre a importância e o valor espiritual que tem o assunto sobre a vida no campo. Que instruções Deus tem para nós em termos de orientação e também compreendermos um pouquinho mais a importância, por que é necessário a gente realmente tomar essa decisão, principalmente agora, de retirarmos das grandes cidades para os campos. Eu vou fazer algumas perguntas ao nosso irmão Bruno, né? E nós estaremos aqui conversando com vocês também. E, irmão Bruno, tocando nesse aspecto, por que é importante a vida no campo? Bom, a gente compreende que Deus criou o mundo e projetou o mundo para que o ser humano habite nele. Okay. E a gente vai encontrar respostas muito sólidas para isso na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo, diz o seguinte: O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo. Bom, tendo isso em mente, nós sabemos que tanto os camponeses quanto os governantes necessitam do produto do campo, do alimento. Agora, não é só uma questão de alimento. O bem-estar que a natureza proporciona ao ser humano é um dos maiores produtos. O ar puro, a luz solar, o próprio cheiro da floresta, né? Aromaterapia. Então são vários fatores que causam esse bem-estar no ser humano, né? Certo. Então, tem algo bem interessante também que eu pude notar aqui no verso 9. Aqui na minha versão ela tem a seguinte expressão: Ademais, o lucro da terra é para todos. Até o próprio rei
se serve do campo. Então, significa dizer que existe um valor imensurável no campo. Uhum. A visão das pessoas é de que parece que a maior prosperidade é viver nas cidades, né? Sim, quando você fala de cidades, né, logo se pensa em prédios, se pensa em correria, carros, gente indo e vindo, pessoas negociando, que é o que a cidade faz. A Uhum. cidade é baseada na estrutura do comércio. Certo. Só que para comerciar precisa ter produtos, e esses produtos vêm do campo. Muito bem. Então isso quer dizer que quem vive no campo é uma pessoa privilegiada. E a mais importante, podemos assim dizer. Vamos dizer que a nível de essenciais, quem mora no campo é mais essencial para a manutenção da vida do que quem mora na cidade, porque um vive sem o outro. O campo vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. Então, por prioridade, o campo sempre foi e sempre vai ser mais importante do que a cidade. Então vocês acabaram de ouvir aqui o comentário do nosso irmão Bruno. Levem isso em consideração. É possível você viver no campo sem precisar da cidade. Mas e agora? Você que vive na cidade e que acha que a cidade é o melhor lugar e que nada pode tirar você de lá. Imaginem que os camponeses, os agricultores, decidem simplesmente cultivar para suas famílias, não é? Cultivar para eles mesmos e não escoar o produto alimentar nas cidades. Vocês acham que as pessoas conseguiriam permanecer vivos e saudáveis se não houver alimentos vindo do campo? Com certeza que não. Então, aqui fica já uma dica mostrando claramente que vida no campo é número um e é o mais positivo. Outra questão que eu acho interessante saber é que a gente sabe que todo mundo come, Uhum. mas nem todo mundo planta. A Exatamente. questão é possível viver na cidade sem o sustento do campo? Não, é impossível. Primeiro, porque o ser humano ele foi primariamente projetado para se alimentar do produto do campo. O que produz na cidade que não tenha vindo no campo? Praticamente a cidade ela é um subproduto do campo, muito mal organizado, porque na natureza tudo é muito organizado. Certo. Né? É autossustentável, é renovável. E na cidade, nenhuma cidade existe sem ter um lixão, onde se escoa todo os dejetos dali. E no campo, na natureza, isso não existe, tudo se renova. Então as folhas caem, apodrecem, viram alimento de novo para as plantas. Já na cidade, não. A cidade é algo que não é autossustentável, não é projetado por Deus. Ok. Né? É projetado pelo homem. Agora, quais são os intuitos de se viver na cidade? Bom, a gente fala que nossos avós, né? Eu não sei como que é, né? Cada país, mas aqui pelo menos, todo mundo já teve um avô que morou no campo. Às vezes até um pai que morou no campo. Então todo mundo tem um parente, né? Que às vezes vai viajar de férias, vai lá para o campo. E essa pessoa tem conhecimento de um monte de coisa. Para morar no campo, você tem que entender de biologia, de agricultura, né, que vai envolver todas as ciências. Você tem que entender de carpintaria, de mecânica, de meteorologia, de matemática, de geometria, de uma série de coisas que a cidade atrai dizendo, não, estude aqui, você vai estudar, vai ter todos os conhecimentos. Só que na cidade você vai usar, às vezes, um ramo só do conhecimento, todos os outros ficam abandonados, né? ficam em falta. Fica em falta. E no campo, naturalmente, claro, eu não estou criticando aqui as escolas, tá? Mas foi abandonado aquele sistema de se ter o mestre ensinando o aluno na prática, no dia a dia. Então, quando você vai para a cidade, você aprende teoricamente um monte de coisas que você vai usar talvez 10% daquilo, né? Isso é fato. E que na cidade eles não têm um objetivo tão prático quanto no campo. Se você morasse no campo, você usaria muito mais desse conhecimento que você adquiriu na escola, porque lá você realmente vai precisar dele. Olha, e tocando nesse aspecto, enquanto você falava, me veio logo em mente, por exemplo, se alguém está estudando astronomia
Uhum. Você veja a grande diferença. Quando a gente estuda astronomia, a gente precisa estar numa localidade onde a gente tem contato direto com as estrelas. E eu Na acho que não cidade é existe. impossível. A olho nu é impossível. Não existe lugar melhor para você observar as constelações do que no campo. E eu te digo, você precisa ter a observação olho nu dessa revolução estelar, né? Para que você possa entender a agricultura. Então, eles observavam, não é só por uma mera curiosidade, era por necessidade. Ok. Porque você compreendendo o movimento estelar, você compreende os tempos corretos de plantio. Ok. Né? Fases lunares, as estações do ano, e tem os dias certos de plantar, né? Ok. Que você tem muito mais eficiência. Você vejam só, é a natureza, como diz o grande poeta Davi, né, que a natureza ela fala, né, ouvem-se a sua voz sem linguagem, sem fala. Então a gente vê a conexão entre as estrelas, né, os astros e a plantação aqui na Terra. Existe uma interligação entre elas. Então isso é bem interessante. E com certeza a gente não tem como aprender isso vivendo na cidade. Inclusive, eu me lembro que certa vez a gente foi fazer um acampamento, né, de jovens, de desbravadores, e havia muita gente que nunca havia experimentado essa experiência de viver no campo, nem de fazer acampamentos assim mesmo no campo. E eles admiraram pela manhã, sabe, aquela geada, o orvalho quando cai e deixa as folhas todas elas molhadas, e eles ficaram assim e perguntaram: será que choveu? Isso acontece todo dia e eles não sabiam. Não sabiam. Porque na cidade é praticamente quase impossível a gente notar essa grande beleza da natureza, né? É interessante você falar isso aí, que é o seguinte, né? A pergunta foi, né? Nem todo mundo planta, mas todo mundo come. Uhum. Aqui, onde eu moro, funciona uma pousada e vem muitas pessoas da capital paulista para ficar hospedada. E às vezes eles ouvem sons, ele não sabe o que é aquilo. Uhum. Né? Um rapaz uma vez chegou à noite, tinha um monte de sapo, né? Cantando, sapo martelo. Uhum. Ele, nossa, tem pato à noite. O que esses patos estão fazendo à noite, esse barulho? Eu falei, Pato não, é o noturno. sapo. Aí outra criança nunca tinha visto uma vaca. Veio aqui e nunca tinha visto assim, né, ao vivo. E nem sabia que o leite era da vaca. Ou seja, assim, Para ela o leite é no pacotinho. sim, comprava no supermercado. Recentemente também um homem veio aqui e ele queria uma cabaça, daquelas que põe ninho de passarinho, né? Certo. Uhum. Aí ele falou que o sonho dele era ter uma dessa. E ele era da cidade. E ele achou que aquilo era feito. Que era feito Uma um ser obra de humano. arte. Sim, Uhum. um ser humano fez. Eu falei, não, eu Uhum. plantei. Ele não sabia que era plantado, ele ficou admirado. Então, Ai, ai. as pessoas, como eu posso dizer, isso não é uma ofensa, tá? Porque eu vim da cidade e eu tô aprendendo tudo no campo. Eu também, Nós atenção. viemos emburrecidos da cidade. E eu estou aprendendo ainda também, E a muita gente coisa. está aprendendo as coisas no campo, né? Eu já estou um tempo nessa caminhada, né? Desde os 19 até os 37, então aprendi bastante coisa. E a minha função, assim, eu posso dizer que minha missão de vida é poder ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi com tanta dificuldade. Porque para aprender a viver no campo de forma tranquila, demora. Uma pessoa que vem da cidade, ela não está familiarizada com o escuro, com o medo, né, assim, que pode ter de vir bandido e aquelas coisas, né, porque vem com Ou de aquele animal sentimento da também, cidade, selvagem. medo de cobra, de aranha. Então fica com tudo isso, né, quando chega no campo, a solidão, que é uma das coisas que pouca gente fala, Uhum. vir para o campo, não ter vizinhos muito próximos, tem gente que entra assim em parafuso, porque não está acostumado a ficar sozinho. Então são vários fatores que aparentemente são negativos, mas que depois de um tempo, tranquilamente, você não vê mais problema neles. Com certeza, com certeza. Isso é maravilhoso o que você acabou de dizer aqui, né? Existem muitas pessoas hoje que elas não fazem ideia
não têm a mínima noção das coisas simples. Elas se acham tão sabidas, homens de conhecimento, mas quando chegam no campo, elas se sentem completamente perdidas, né? Então, queridos, todo mundo não pode plantar, mas acredite, o sustento sempre vem do campo. E com certeza, você não precisa ser expert, você só precisa estar disposto, desejoso em seu coração, de ir para o campo, de vir para o campo, e com certeza você vai aprender muito. Olha, eu estou aprendendo muito, tá? A gente estava partilhando ainda há tempos atrás, né? Nós que nascemos na cidade, que não tivemos uma experiência de infância, vamos assim dizer, do campo. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu saí das grandes cidades pela primeira vez é a questão que você falou do escuro. Sabe? Na cidade, basta as luzes apagarem, a primeira preocupação nossa é o quê? Pegarmos uma lanterna para a gente iluminar o caminho. Mas por incrível que pareça, eu tive essa sensação que ao chegar na zona rural, assim que a energia ia, eu não conseguia enxergar diretamente, porque não estou habituado, é aquela luz artificial da noite. Mas depois de algum tempo eu comecei a perceber que a minha visão se adaptou à realidade do campo. Sim. Eu não preciso mais de uma lanterna para andar em grande caminhada. Aqui a gente anda à noite sem lanterna, já acostumou, É incrível, né? Sim, só quando tem uma noite sem lua, né? Aí sim. Mas Aí, fora isso, você anda tranquilo. que bom. Ok, tá sendo muito gostosa a nossa conversa, né? E agora vem uma pergunta que eu acredito que a maioria dos nossos amigos, se calhar, já devem ter feito. É claro que, e acredito que sim. O homem foi criado para viver na cidade? Bom, quando a gente vê o relato da Bíblia sobre a criação do mundo, Deus não fez nenhum prédio, não fez nenhuma construção. E nem sombra do que é uma arquitetura urbana. Na verdade, o que Deus fez foi um jardim. E é interessante que no relato bíblico, né, lá de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2:15. Sim. Aí no 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então o que acontece? Deus primeiro faz o planeta e ele faz toda a estrutura, né, de irrigação, faz toda a estrutura, né, de estufa, A irrigação orvalho. Tá no verso 10. Né? Então Deus faz toda a estrutura da plantação e ele de repente faz agora a coroa, né, disso tudo. Faz o homem para cuidar desse jardim, para cultivá-lo. Só que assim, muito diferente do que se faz hoje, da agricultura de hoje, Deus preparou algo muito mais fácil para Adão. Por quê? Adão só precisava conduzir as plantas. Ele não precisava cuidar do solo. Okay. Ele só precisava, vamos dizer assim, conduzir ali, por exemplo, uma parreira de uvas, né, para que ela desse cacho nas direções certas, para tomar sol e etc. Meio que organizando. Porque Deus já tinha plantado, já estava tudo pronto, era uma maravilha. Assim, Adão praticamente estava se divertindo e vivendo a vida no campo dele tranquilamente. Só que, na desobediência a Deus, né, de Adão e Eva, a gente conhece a história, né, eles comeram do fruto que não podia, foram enganados ali pela serpente, enfim. A função do homem agora muda, né? Ali no livro de Gênesis ainda, no capítulo 3, versículo 19, eu vou ler aqui para vocês. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, por causa da desobediência do homem, agora vamos ver a sabedoria de Deus de ter feito as coisas assim. Tudo era muito fácil. Tinha a árvore da vida, o homem era para ser eterno. Aí agora Deus não permite ele comer mais da árvore da vida, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolheu desobedecer, então ele está fora do jardim. Então aquela facilidade toda que tinha acabou. Acabou. As mordomias acabou a mordomia. Agora Deus fala para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E ele diz, né, uns versos antes, a terra produzirá
cardos e Espinhos e abrolhos. cardos. Uhum. O que é isso? São as pragas do campo que a gente conhece bem, né? E elas crescem até mais fácil e mais rápido do que a comida. Um exemplo prático é o joio, né? É o joio, é a tiririca, Terrível. é o carrapicho, é um monte de coisa que a gente não quer ali na nossa plantação. Então aí agora Adão tem que lidar com o solo, ele tem que lavrar o solo, tem que revirar o solo. Por quê? Revirando o solo, expõe as pragas ao sol, mata elas, tira elas de canto, às vezes tem que queimar, enfim. Aí o solo fica limpo. Limpo. Olha só o ensino espiritual. O solo fica limpo e agora você vai colocar A semente. as sementes. Né? Põe lá, por exemplo, o trigo. Aí de repente começa a crescer. Uma praga ou outra vai querer crescer junto. Aí você vai ter que ir lá e retirar. Né? Às vezes no processo, às vezes na colheita. Enfim, cada planta vai ter o seu meio. E nesse processo todo de cultivo, o homem tem lições espirituais. Na vida dura, vamos dizer assim, né? De você lidar com a terra, existe uma bênção para o homem, que é um resgate, uma volta dos seus sentimentos, suas emoções, da reflexão do seu pensamento para Deus. Ok. Porque se ele estivesse num conforto, sendo um pecador, não haveria motivos para ele procurar a Deus. Ele estaria, vamos dizer, na sua zona de conforto, fazendo o mal. E não só também, acrescentando aqui algo, isso faria com que o homem não sentisse o peso das consequências do seu erro. Exatamente, pecado, exatamente. Né? Então eu sempre compreendi que essa questão dos espinhos e cardos, embora esses espinhos e cardos, que são as pragas que hoje a terra tem, elas também servem de lição positiva. Né? Com certeza. Porque, vejam só, quando a gente estuda a experiência da plantação, a vida no campo, tem algo que passa na nossa mente que é o quê? A terra sendo comparada ao nosso coração. Que o mal precisa ser retirado dele para que a semente do evangelho da salvação possa brotar. Exatamente. O homem já foi naturalmente programado para assimilar esse tipo de compreensão por parábola. A mente humana, ela difere, por exemplo, dos animais, porque o homem ele tem uma capacidade de raciocínio de fazer conjecturas, planejamento, comparações. O homem filosofa, ou seja, ele consegue conceber algo concreto de um pensamento abstrato, enfim. São coisas que Deus já programou na mente do homem para que, observando a lida com o campo no dia a dia, ele tenha lições espirituais para melhorar a sua vida e poder, um dia, voltar à sua condição original. Amém. Agora eu te pergunto, um homem que está com muitas facilidades e conforto e que não tem espinhos na sua vida, são só flores, que condição ele vai ter para poder refletir nos seus erros, no peso do pecado? É possível hoje em dia um homem ter uma condição dessa? É impossível. Porque olha, até mesmo as pessoas abastardas, vamos assim dizer, se você perguntar para elas, você vai ouvir a história delas, que elas tiveram que dar no duro para alcançar o que tem hoje. Sim. Então, essas dificuldades, nós temos usado a linguagem que, na maioria das vezes, elas são obreiras. Os espinhos são obreiras na mão de Deus para nos aperfeiçoar. Quando a gente olha para a natureza e tem lições muito positivas, como, por exemplo, a rosa uma das flores mais famosas do mundo. A rosa é linda, mas o que a rosa tem no seu caule? Espinhos de monte. Um monte de espinhos. Eu até tô com um espetado aqui que eu tava mexendo no jardim ontem. Pau na rosa. Então, é disso que estamos falando. Quer dizer que cada coisa, e algo aqui bem interessante, que antes de nós avançarmos para a próxima questão, é que o verso, quando ele fala do suor do teu rosto comerás o teu pão, passa-se a ideia de que o trabalho é uma maldição.
De maneira alguma. Isso é um tema que eu gosto de falar pro pessoal da cidade, é o seguinte, todo mundo pensa assim, eu vou pro campo, é uma vida dura, meu avô já veio de lá, porque era uma vida difícil, e Uhum. aqui na cidade tem conforto. Realmente, eu tenho que concordar com uma coisa, a vida na cidade é confortável? É, para quem tem dinheiro é, mas ela é estressante. É uma vida que você não tem sossego. E que você, estando estressado e cheio de dinheiro, você vai pegar o seu dinheiro e gastar com uma pousada no fim de semana na natureza. Ou num hotel, ou num Uhum. spa, porque a cidade te consome. Então pode ser rico, pode ser pobre, estando na cidade, ela não é um ambiente que foi projetado para o ser humano. Nenhum ser humano foi feito para estar naquele meio ambiente, naquele sistema de convívio. Então, vindo para o campo, as bênçãos que vêm para o homem são tão grandes. Vou dar um exemplo. Quem trabalha em escritório não usa muito o corpo, usa muito a mente, usa só caneta, né, e computador. O que a pessoa precisa fazer para ter saúde? Tem que ir para uma academia. Uhum. E se ela não for para academia, a saúde dela vai abaixo. Vai abaixo. A saúde, a beleza, Tudo. tudo Uhum. se acaba. Por quê? Ninguém foi projetado para ficar dentro do escritório com caneta na mão o resto da vida. O corpo humano foi projetado para o exercício, Ok. né? E fazendo exercício numa academia, o que a gente pode entender disso? Você está usando toda a energia que você gastou ganhando dinheiro agora, né? Vamos ver o dinheiro como energia acumulada, né? De trabalho. Aí você vai gastar o seu dinheiro para pagar a academia, para fazer exercício que também poderia gerar renda, vamos se Uhum. dizer. Uhum. No campo, você pula essa etapa. Você simplesmente, com o seu esforço, você gera renda diretamente. Já faz o exercício de graça. Na cidade você Uhum. paga Para fazer o para fazer exercício. porque você está em déficit com você mesmo, Uhum. entende? Então, de uma certa parte tem conforto, mas esse conforto é ilusão, porque você vai ter que fazer o exercício de qualquer maneira. E na cidade, essa é uma grande ilusão. Você estando no campo, é, tem exercício para todo mundo. Nunca falta. Para pequeno, para grande e de todas as formas, diversificada. Você tendo uma comunidade, não vai todo mundo fazer a mesma função, põe funções diferentes, mas todos fazem algum exercício. Com Né? certeza. E não é, quando falar, eu vou na roça, não é só pegar uma enxada, né, e ir lá capinar um terreno. Não é só isso que tem no campo. Tem um monte de tipos de trabalho, né, no campo. Trabalhos específicos para mais jovens, para mais velhos, para homens, para mulheres. E Então, para crianças também, né? para criança, todo mundo pode ser enquadrado dentro do sistema de vivência do campo. Amém. E fazendo isso, eu garanto para você, não pesa para todo mundo. Todo mundo faz um fardo leve. Com certeza. Ok, tá muito interessante. E com este comentário, a nossa próxima pergunta está muito interligada a isso. A vida no campo é uma vida degradante? Bom, o que a gente tem por conceito de degradante? A gente aprendeu que degradante é trabalho pesado, né? Uhum. Então, a gente imagina descarregar um caminhão, né, todo dia fazendo a mesma coisa, né? Quem trabalha num porto, por exemplo, ou quem trabalha limpando a fossa, são Uhum. trabalhos que, né, mexendo com lixo, a gente já pensa que é degradante. Uhum. No campo, você tem trabalhos duros e trabalhos prazerosos. Por exemplo, você vai mexer num jardim, é um trabalho muito prazeroso, não é um trabalho tão pesado. Mas às vezes você tem que fazer uma manutenção, por exemplo, numa fossa. Periodicamente, a cada 1 ano, 2 anos, depende. A pessoa que quer viver sem fazer absolutamente nenhum trabalho difícil na sua vida, ela vai perder oportunidades de ter no seu entendimento lições espirituais. Uhum. Então, eu acredito que você compreendendo que o trabalho difícil
traz benefícios, ele deixa de ser algo degradante, porque é o conceito do que é degradante que contamina a nossa mente. Então, no campo, você tem muito mais prazer e alegria do que trabalhos difíceis, e as pessoas focam mais nos trabalhos difíceis. Uhum. Eu posso garantir para você que pessoas que moram no campo e têm uma boa harmonia com o seu ambiente, que sabe já lidar com a sua vida ali no campo, né? Está estabilizada, ela não quer ir para a cidade de jeito nenhum. E eu tenho conhecido muitas pessoas que estavam na cidade, na vida confortável, com dinheiro, no escritório, etc, etc, que é o que muitos almejam como uma vida não degradante, e hoje trabalhando no campo, mexendo com horta, com plantação, ou com outros ramos, né, da vida no campo, consideram a vida que ela estava como degradante. Então você vê que muda o foco. Então o degradante, eu posso assim reajustar melhor dizendo o que você se sente mais feliz, mais projetado para aquilo fazendo do que não fazendo, né? Na cidade você entende que se você for para o campo você vai se esforçar muito, mas na verdade o estresse ele consome tanto o ser humano que quando você deixa de ter estresse por estar no campo, você não quer voltar atrás, e aquilo se torna realmente degradante, né? A degradação da mente é muito pior que a do corpo, porque a do corpo, quando você vai se exercitando, vai deixar de ser degradante, aquilo vai se tornar fácil. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, eu achava horrível cavar a valeta, pegar enxadão e cavar a valeta. Eu achava o serviço horrível, difícil de fazer. Achava que era muito pesado, cansava muito, não tinha o jeito, batia na terra, aquele enxadão até pulava de tanta força que fazia. Com o tempo você vai aprendendo os movimentos certos, a inclinação da lâmina, e vai sendo muito menos esforçado para fazer aquilo. Certo. Então seu corpo vai aprendendo a lidar com os movimentos que você nunca fez. Certo. E agora você tem uma nova perspectiva de movimento. E aquilo não é mais degradante. Hoje eu gosto de fazer. Se a pessoa fala assim, vamos lá, vamos... aliás, amanhã eu vou ter que cavar, botar uns tubos, né, subterrâneos, cavar pelo menos 1 metro de profundidade. Botar uns tubos para passar um carro em cima de uma valeta. Então, esse é um tipo de serviço que me espantava, e hoje já não. Na verdade, eu falo, ó, é como se fosse a minha academia. Eu vou lá para criar massa muscular, condicionamento físico, né? E fazendo com outras pessoas que já têm experiência, muito melhor. Ajuda mais, te anima. Amém. Né? É isso mesmo. Ó, não é todo mundo que vai cavar valeta na vida, não. Tá? Assim, com certeza. cada um vai né? ter sua função no campo. Né? É isso mesmo. Deus seja louvado. Vamos para a nossa próxima e última pergunta, que é: falamos um pouco sobre aprender as coisas ligadas à natureza, falamos há pouco agora da questão do condicionamento físico, a importância que tem o trabalho do campo, como isso realmente exercita o nosso corpo, como isso é benéfico para o nosso físico. E claro, quando estamos falando do físico, não estamos deixando de levar em conta que o benefício do nosso físico, ela tem a sua repercussão também na nossa mente, no nosso espiritual, no nosso intelecto. Porque quando o nosso corpo não está em movimento, porque o homem, mesmo antes de existir o pecado, Deus concedeu o trabalho a Adão antes da existência do pecado, para que o homem colocasse seu corpo em movimento. O corpo foi feito para movimentar. Tá? Nós não fomos criados para o sedentarismo. E percebam que o grande dilema, o que eu vejo que é realmente degradante, é a vida sedentária da cidade. Com certeza. Por isso nós temos muitos obesos, muitas doenças cardiovasculares, doenças de várias ordens, dos ossos, osteoporose, enfim, porque essas não estão exercitando os seus corpos, não estão comendo os alimentos adequados para que
tenham uma saúde realmente estável. Agora, será que existem lições espirituais que nós aprendemos com a vida no campo? Exatamente. Como eu já havia comentado antes, Deus já programou a mente do homem para assimilar esses ensinamentos. O homem foi feito para a terra foi feita para o homem, são um para o outro. E sabendo Deus que o homem já teria essa necessidade de aprendizado, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 26 ao 29. O que diz aí? 26 ao 29 de Isaías diz o seguinte: porque seu Deus o instruiu para discernir e o ensina, pois o endro não é debulhado com um instrumento para debulhar, nem uma roda de carroça é movida sobre o caminho. Porém, o endro é debulhado com um bastão e o cominho com uma vara. O grão usado para fazer pão é esmagado, pois ele não estará sempre o debulhando, nem o esmiuça com a roda de sua carroça, nem o esmaga com os seus cavaleiros. Isto também vem do Senhor dos Exércitos, o qual é maravilhoso em aconselhar e excelente em trabalhar. Que texto interessante, né? É muito interessante, porque ele está falando absolutamente de uma linguagem rural, uma linguagem do campo. E para quem é essa linguagem? Para nós. More você na cidade ou não. Né? Se você é do campo, se você é da cidade, você tem a Bíblia e com esse ensinamento que Deus deixou. Agora, a pessoa do campo, ela sabe que é endro, ela sabe que é cominho, ela sabe que é o trigo, que é uma roda de debulhar, por que vara, por que usa um pau. Que lógica tem isso, né? Uma pessoa que nunca viu isso, nunca viu esse processo, ela vai ter uma dificuldade para entender esse texto aí. Sim. Agora, uma pessoa que está já na convivência da natureza e do campo, ela vai olhar para isso e ela vai entender o porquê. Ah, tá. O que é o endro? O endro é uma erva que ela é da família umbelífera, ela é parecida com uma erva doce, onde dá assim, como um guarda-chuvinha de ponta cabeça, né? Tem aquelas pontinhos onde nasce ali a sementinha. Se você usa um instrumento pesado, destrói aquilo. Você precisa de uma varinha, né? Um pedaço de pau para debulhar. Quando está seco, você vem, debulha, aquilo cai no chão, você peneira, né? Enfim, faz todo o processamento. O homem, ele foi feito com inteligência. E Deus quer que ele use essa inteligência. Então você não vai lá na plantação e pega o endro do jeito que ele está. Você não vai conseguir consumir aquilo. Você tem que processar ele. Né? Você tem que deixar secar, retirar a semente, né? Para fazer o beneficiamento do produto. Certo. E com essa linguagem, você obtém os ensinamentos espirituais que Deus deseja que você tenha. Né? Então, cada instrumento é usado especificamente para uma determinada finalidade. E aquilo nos mostra, por exemplo, como devo tratar uma tal pessoa, uma personalidade. Né? Como deve ser feito, né, a minha luta contra o mal, contra o pecado. Certo. Né? Como que eu posso comparar Satanás e seus anjos, né, comparado às pragas que dá ali na horta, né? Então, o processo de você retirar aquilo é como se você estivesse retirando do seu coração, da sua vida. E são ensinamentos muito objetivos. Por isso, Jesus usava linguagem de parábolas. Ele tinha vários motivos para usar, mas um dos motivos principais é esse. O homem foi programado para assimilar coisas que ele faz e que ele tem sentimentos com aquilo e ensinamentos de transformação espiritual. Amém. Com certeza. Isso fez-me lembrar a passagem que está no livro de 1 de Coríntios 15, verso 46, quando o apóstolo Paulo diz que não é senão primeiro o natural e depois o espiritual. Quer dizer que para a gente entender a maneira
de agir de Deus e muitas vezes determinados assuntos na palavra de Deus a gente precisa entender como funciona na natureza. Uhum. E ao aprendermos com a natureza, nós teremos maior facilidade de entendermos o que Deus está querendo dizer para nós. Exatamente. Ok? É. Então, nós agradecemos, muito obrigado, querido irmão Bruno. Esse foi o nosso estudo e acreditamos que você é nosso querido irmão, nosso querido amigo que acompanhou, estará acompanhando esse nosso estudo, essa nossa conversa. Pude perceber que o desígnio de Deus é de que nós vivamos distante das cidades aglomeradas. E dizer que a Bíblia nos fala no livro de Gênesis desde que o autor e construtor de cidades nunca foram os filhos de Deus. Tá? São os filhos de Caim, os descendentes de Caim, que são os construtores de cidades. Uhum. E os filhos de Deus ficaram maravilhados com essa forma de vivência, de habitação, e acabamos que nos adaptando a essa realidade, mas Deus está fazendo um chamado para o seu povo nesses últimos dias para atendermos o seu conselho, atendermos a sua orientação, porque, queridos irmãos, todo o não de Deus está nela escondido uma grande bênção. Uhum. Quando ele diz, filhos, não vivam nas cidades, ele está dizendo para nós o que é melhor, porque ele conhece o futuro, ele sabe o que é melhor para nós. Por isso ele fala através do profeta Isaías que vocês sabem os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são simplesmente pensamentos de bem, não de mal. Então Deus nunca vai exigir do seu povo que faça algo que tenha como objetivo prejudicá-los, mas somente trazer benefício. Lembre-se disso. Uhum. E antes de nós encerrarmos com a oração, gostaria de ler uma orientação do sábio Salomão, que está em Provérbios capítulo 4. Olhem só o que ele diz para nós hoje e nesse preciso momento. Ouve, filhos, a instrução de um pai. Atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei. Essas são as orientações do nosso Pai Celestial. E com certeza essa orientação que o Senhor nos dá são orientações boas. Que cada um de nós possa guardar firmemente em seu coração essa instrução. Não somente guardar, mas estar praticando, porque a fé sem obra é morta, não tem sentido. Então, que nós coloquemos em prática, em ação, aquilo que temos aprendido através da palavra do Senhor e de outros livros que são importantes para a nossa edificação espiritual. Vamos fazer a oração para agradecermos ao nosso Pai. Pai querido, nós somos gratos por esse momento que o Senhor nos ofereceu. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão e conversa que tivemos sobre a importância da vida no campo. Compreendemos, Senhor, que existe maior vantagem porque até o rei depende do campo. Se não existisse o campo para o plantio, para o sustento, o rei não estaria vivo, nenhum cidadão estaria vivo na face da terra. Obrigado, Pai, por nos dar este privilégio. Nos conceda, Senhor, o desejo ardente em nosso coração de Te obedecermos e fazermos a Tua vontade. E dá-nos sabedoria para atendermos o Seu chamado. Dá-nos a Tua paz. Abençoe cada um dos Teus filhos que acompanhou esta conversa, esse estudo. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a todos.